Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Bem, sobre essa lição, o nosso comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Batista. Ele é o pastor presidente da Assembleia de Deus da Missão no Distrito Federal em Brasília e o presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Ele foi o relator da comissão especial que elaborou a nossa declaração de fé. Dando sequência à parte doutrinária da nossa epístola aos Efésios, iremos estudar sobre a eleição e a predestinação. Para entendermos melhor essa doutrina, temos que mencionar um pouco sobre o calvinismo, que são doutrinas apresentadas por João Calvino e que depois foram reconhecidas no Sinodo de Dort. Dort é uma cidade da Holanda e esse sinodo ocorreu em 1618 e 1619. Nesse sinodo ficou apresentada a doutrina calvinista, que se opôs e refutou os ensinos de Jacob e Armínio. Bem, Armínio foi também um teólogo holandês, que nessa ocasião do sinodo já havia falecido. Nesse sinodo, os defensores do calvinismo estabeleceram 5 pontos como base para explicar a salvação e o livre-arbítrio sobre a perspectiva calvinista. Esses 5 pontos são conhecidos como tulip, que quer dizer tulipa em inglês. A tulip é um acróstico que foi criado por causa dos 5 pontos. São eles, primeiro, depravação total, depois eleição incondicional, depois expiação limitada, depois a graça irresistível e, por fim, a perseverança dos santos, ou também conhecido como salvação incondicional. Bem, estes são os 5 elementos considerados como base da doutrina bíblica a respeito da salvação e do livre-arbítrio, chamado também de os 5 pontos do calvinismo. Nós, pentecostais, não acreditamos assim. Seguimos o parecer teológico da linha de John Wesley, fundador do metodista. Wesley, que por sua vez recebeu influência do movimento morável, que tinha uma linha arminiana. Esses segmentos se opõem às ideias de Calvino. Com o calvinismo, só concordamos com a doutrina da depravação total, ou seja, que o homem é totalmente depravado e realmente caído da comunhão com Deus. Mas não cremos que exista a salvação incondicional, e nem que a salvação seja limitada, e nem na graça irresistível. E são estes pontos que trazem a divergência entre os calvinistas e os arminianos. Os pentecostais tendem mais para o arminianismo, embora essa linha não seja também totalmente condizente com a palavra de Deus. O fato é que, como se percebe na epístola aos Efésios, as palavras eleição e predestinação é bem recorrente. Infelizmente, não irei discorrer e nem esgotar todo esse assunto, porque seria muita pretensão de minha parte dizer que poderia, nesse vídeo de 25 minutos no máximo, apresentar tamanha e relevante doutrina. Mas veja, a epístola fala da eleição. Logo, no início da carta, quando ele diz no capítulo 1, o versículo 3 e 4, assim está escrito: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja a expressão, nos elegeu antes da fundação do mundo. Bem, temos aqui 2 grandes questões da teologia cristã. A primeira questão é a questão do mal. A segunda questão é a do livre-arbítrio. É bom deixarmos bem claro que essas questões não foram apresentadas por Calvino nem por Armínio. Pelo contrário, elas sempre existiam
E entender o mal e o livre-arbítrio são de grande importância para a compreensão da doutrina cristã da salvação. E sobre esse debate temos uma grande celeuma entre, por exemplo, Orígenes, Agostinho de Hipona e Pelágio no século IV, porque se existe o mal e o pecado, e Deus é bom e o Criador de tudo, por que o mal e o pecado existem então? Deus então teria criado o mal? Essa questão é polêmica e complexa, porque ela procura explicar o mal e o pecado em detrimento de um Deus que é bom e criador de tudo. E esse pensamento excede o pensamento de Calvino e de Armínio. É recomendável que não sejamos de todo nem calvinismo, nem calvinista e nem arminiano, nem John Wesley, nem Agostinho, nem Pelágio, tampouco, e nem Orígenes, também nem João Cassiano, um outro teólogo importante que tratou desse assunto. Devemos ficar com a Bíblia. A boa teologia é uma tentativa de compreensão pela razão, utilizando os textos bíblicos com a revelação do Espírito Santo. Bem, o texto diz que Deus nos escolheu, veja lá. Ora, não há nenhuma admiração no fato de que Deus escolhe, porque Deus é uma pessoa e, portanto, tem atributos morais e sabe distinguir o bem do mal. Os anjos e os homens podem fazer suas escolhas, como fizeram, como Deus também fez as suas, porque ambos são seres morais e possuem vontades. E digo mais, assim como Deus fez suas escolhas de fato, os anjos também lá atrás fizeram, e os homens também podem fazê-lo. Mas o que foi que Deus escolheu? Bem, como o próprio texto diz, ele escolheu salvar o homem. Bem, antes da fundação do mundo, e escolheu salvar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto nos diz, nos escolheu, mas Deus escolheu a humanidade ou algum homem ou alguns homens? Segundo a doutrina calvinista, a eleição é incondicional, ou seja, Deus escolheu previamente quem vai ser salvo e quem não vai ser. Portanto, ela segrega, seleciona e discrimina, e isso dentro de sua soberania e vontade. Já que Deus é soberano e ele escolhe porque os seus desígnios não podem ser questionados. Bem, mas aqui temos dois problemas se seguirmos essa orientação calvinista. É que Deus faz distinção de pessoas. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Veja Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, se não me foge a memória. Assim está escrito, pois eu, o Senhor, vosso Deus, é o Deus poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensa. Veja que, embora o texto diz que Deus é o Deus grande e poderoso, o Senhor dos senhores e soberano, mas ele não faz, e que não faz acepção de pessoas. Por quê? O texto diz isso, porque é da natureza de Deus a imparcialidade. Veja em Atos 10, versículo 34, assim está escrito, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele em qualquer nação que o teme e que faz a sua justiça. Se Deus não faz acepção de pessoas, como então aceitar a ideia de que Deus escolhe uns para a salvação e outros para a condenação? Certamente não faz sentido. Olha, Deus escolhe sim, mas de acordo com a sua natureza divina, porque não é da natureza de Deus a acepção de pessoas. Esse é o primeiro problema. O segundo problema para aceitarmos
essa doutrina calvinista é a escolha divina segundo a doutrina calvinista, que elimina a escolha do homem. Só que quando Deus criou o homem, ele o criou com livre-arbítrio. Veja Gênesis capítulo 2, versículo 16. Assim está escrito: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perceba que da liberdade do homem escolher sim ou não. O homem tem livre-arbítrio. Diferente de todos os outros animais irracionais que só possuem instintos, aqui temos o segundo grande problema, que é que a escolha divina não elimina a escolha humana. Mas dentro da eleição incondicional, na perspectiva calvinista, não importa o quanto eu escolho obedecer a Deus, eu nunca serei salvo se eu não fizer parte do chamado dos grupos dos eleitos. Perceba que nesse caso a escolha humana não foi eliminada, mas como a escolha humana foi eliminada, se Deus fez os homens com livre-arbítrio, como que o homem não pode escolher? O homem foi feito com a vontade de escolher, com a liberdade de escolher. A resposta, segundo a doutrina calvinista, é que o pecado destruiu o livre-arbítrio do homem e que somente Adão, na verdade, teria tido o livre-arbítrio, mas perdeu quando pecou. Até o dia que pecou, não é? Mas não entendemos assim, porque se o pecado destruiu o livre-arbítrio, o pecado seria maior que Deus? Deus já não seria mais soberano? E o pecado então teria destruído de tal maneira o livre-arbítrio do homem que ele não poderia mais restaurá-lo? Bom, a verdade é que o livre-arbítrio não desapareceu. Veja Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Assim está escrito: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Neste texto, Moisés está se despedindo do povo antes de morrer e relembra a lei para o povo, aconselhando para que eles escolhessem obedecer. Ora, se eles não pudessem escolher, para que o Senhor faria então essa proposta? O livre-arbítrio então não foi eliminado. Cremos assim. É bem verdade que o pecado prejudicou o livre-arbítrio, mas não o eliminou. A escolha divina não elimina a escolha humana. Josué também fez a mesma proposta. Lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, assim está escrito: porém, se parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Jordão, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês já estão habitando. Porém, eu e minha casa, disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Perceba aqui, mais uma vez, que o livre-arbítrio não foi eliminado. Portanto, interpretar que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, através de uma escolha prévia, só para indivíduos por causa da soberania, sem que haja, de forma alguma, um consentimento de aceitação do homem, é ferir o texto bíblico. E como foi que Deus escolheu então? Surge a pergunta: a humanidade ou pessoas individuais? Bem, a resposta é que Deus decidiu salvar a humanidade. E ainda decidiu a maneira como faria, que é na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que, infelizmente, nem todos serão salvos.
e que Deus também sabe na sua presciência quem será salvo e quem não será. Mas ele não nega a oportunidade igual de salvação para todos. Outra coisa, o livre-arbítrio do homem não diminui em nada a soberania de Deus. Primeiro que Deus não precisa predestinar para salvar, ou predestinar para saber. Segundo que o que foi o próprio Deus, segundo foi o próprio Deus que antes de tudo providenciou a salvação, né? E ninguém pode impedir que ele salve. Como, por exemplo, o Satanás, por diversas vezes, tentou impedir o plano de salvação e, logicamente, não conseguiu. Segundo, além de prever a salvação, Deus ainda previu e determinou como o homem pode ser salvo, que é por meio de Jesus Cristo. Veja Atos, capítulo 4, versículo 12. Assim está escrito: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Veja que ninguém pode mudar a soberania de Deus. Ela está aqui perfeitamente preservada. Veja, é bem verdade que o pecado escravizou mesmo o homem. A Bíblia mesma diz que qualquer que comete pecado torna-se escravo do pecado. E que o homem por si só não tem forças para se libertar. Que fique bem claro que a salvação não pode vir de nenhum ato do homem. A salvação é uma iniciativa de Deus. E é nesse ponto que os teólogos Pelágio, João Cassiano erraram. Pelágio dizia que assim como Adão, o homem pode escolher servir a Deus ou não. João Cassiano dizia que os homens têm boa vontade para com Deus, no sentido de que eles têm total disposição de retomar para si uma comunhão com Deus, caso queiram servir. Mas os dois estão errados, porque quando o homem peca, ele se torna escravo do pecado. Veja Efésios capítulo 2, versículo 1. Assim está escrito: e vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados. Agora, morto aqui não significa sem vontade. Morto quer dizer separado de Deus. Bem, mas aí você me pergunta, como separado de Deus e preso no pecado, poderíamos escolher servir a Deus? Né? A resposta é a graça preveniente que ilumina a consciência do homem, porque a palavra de Deus ela fala na consciência do homem, iluminando o seu entendimento da verdade. Veja, segundo os Coríntios capítulo 4, versículos 5 e 6. Assim está escrito: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, que resplandecesse em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, mesmo no pecado e escravizado, ao ouvir o Evangelho, Deus, além de dar a graça do Evangelho, também nos dá a graça de entender o Evangelho. Porém, a decisão de seguir é do indivíduo. A salvação é individual. Quando Moisés disse ao povo: escolhe, pois, a vida, pois hoje tenho posto a morte e a vida, é porque Deus, pela sua graça, traz a mensagem do Evangelho e o povo, pela mesma graça de Deus, pode escolher. Em João capítulo 3, versículo 18, assim está escrito: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Veja Tito capítulo 2, versículo 11, assim está escrito: porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Agora, os que creem
Agora, os que creem, né, na predestinação para a salvação, que é segundo aqui nós temos a crença na salvação segundo a predestinação, que é a segunda bênção, que está lá em Efésios 1:5, né? Assim está escrito: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A predestinação, né, que é predestino, Deus estabeleceu dois caminhos. Um caminho apertado, com a porta estreita, e conduz à vida. E o segundo caminho é o caminho espaçoso, que conduz à morte. Morte aqui é separação de Deus. Perceba que a ideia de dois caminhos nos fala de percorrermos uma jornada. Em Hebreus capítulo 12, verso 1, parte B, assim está escrito: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Caso assim não fosse, o Senhor Jesus não nos colocaria no caminho, e sim logo na porta, ou da salvação ou da perdição, né? E outro já estaria salvo ou estaria perdido. Então perceba que é preciso percorrer o caminho, é preciso percorrer uma jornada. Bem, no Sinodo de Dort, os arminianos não ganharam a questão, né? Os discípulos de Armínio, conhecidos posteriormente como remonstrantes, foram condenados. Eles próprios não tinham nem certeza se o salvo pode perder a salvação ou não, por causa da pressão calvinista que apresentava a doutrina da salvação incondicional, que diz que uma vez salvos para sempre. Segundo eles, os santos é conservado santo para sempre. Mesmo que tenha tido uma vida inteira de desobediência, no fim ele será salvo. Mas não entendemos assim. Vejamos alguns textos, por exemplo, Hebreus 3:12, assim está escrito: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para que não se aparte de Deus, o Deus vivo. Em Ezequiel capítulo 18, verso 24, assim está escrito: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo as abominações que fazem os ímpios, porventura viverás? Temos também a advertência do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, assim está escrito: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Ainda temos a citação do apóstolo Pedro, né? Em sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 20 a 23, assim está escrito: portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos na corrupção do mundo, vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhe fora que não conhecesse o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo, sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Pedro é bem claro. Estes fiéis já haviam escapado do mundo, mas caindo da fé, voltaram para lá. Portanto, meus irmãos, não devemos entender que a eleição e a predestinação seja a eleição e a predestinação de pessoas individuais, pois estaríamos em desacordo com a epístola aos Efésios. Deus salva a todos quantos creram nele e obedeceram a sua palavra. Que Deus abençoe e até a próxima aula.